E fala galera do YouTube, beleza? Quem tá falando é o João Vitor, do canal Investe aí. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aqueles que já conhecem, com certeza já deixaram o like. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ações. Nós fizemos um vídeo anterior falando um pouco sobre fundos imobiliários. Nesse vídeo agora nós vamos falar então sobre ações. Nós vamos falar o que são ações e como nós podemos analisar. Vou mostrar minha tela, alguns exemplos de algumas ações, como nós podemos analisar os números, quais são bons, quais são ruins. Bem, para começar então, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma pequena parte de uma empresa. Então, uma empresa, não são todas, mas uma empresa, quando ela decide abrir capital, ela tem que fazer um processo chamado de IPO, e aí quando ela faz esse IPO, ela, então, entra na Bolsa de Valores. Atualmente, no Brasil, nós temos apenas uma Bolsa de Valores, que é a B3. Então, essa empresa entra na B3 e agora ela tem o capital aberto. O que significa isso? Que agora qualquer pessoa pode analisar os números dessa empresa. Quanto ela deve, quanto ela gera de receita, quanto ela gera de lucro e assim por diante. Quando você compra uma ação, você vira praticamente um sócio daquela empresa. Claro que se você compra poucas ações, você vai ser um sócio muito pequeno, né? Um sócio minoritário, como nós dizemos. Se você compra várias ações e vai comprando, vai comprando, vai comprando, você pode se tornar então um sócio majoritário daquela empresa. Bem, e como nós podemos então analisar uma ação? Bem, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador e aí eu vou mostrar o exemplo de duas ações que eu tenho. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só uma ação que eu tenho, que eu analisei. Eu vou passar para vocês o que eu usei para analisar essas empresas. E aí vocês podem aplicar os mesmos princípios para analisarem outras empresas. Eu vou analisar primeiro o Banco do Brasil, também Marco Polo. Então, uma empresa do setor financeiro e uma empresa do setor de bens industriais, ok? Então, vamos lá para a tela do meu computador. Bem, então aqui nós temos a ação do Banco do Brasil. Vou usar aqui o site do Investidor 10, que é um site bem confiável, um site que eu uso para analisar as empresas. Então, esse site aqui é muito bom, Investidor 10. Tem como você conectar a sua conta aqui também e conectar a sua carteira de investimentos. Ele já mostra seus investimentos, a rentabilidade. É bem legal esse site. Então, você pode fazer isso ou você pode simplesmente só analisar as empresas, ok? Ter os indicadores da empresa aqui. Então, o Banco do Brasil é um banco, né? E quais são os principais indicadores que nós devemos analisar quando nós vamos olhar uma empresa? Bem, existem alguns principais. Primeiro que nós vamos falar um pouco é o PL. Então, é esse carinha aqui, ó. Preço sobre lucro. Então, esse cara aqui, ó, se você clicar no ponto de interrogação, você vai ver que está ali, ó, preço sobre lucro. Demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros daquela empresa. Então, por exemplo, um PL de 2 significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro da empresa. Basicamente, esse indicador significa em quanto tempo você vai recuperar aquilo que você está pagando na empresa, em anos, tá? Então, esse PL de 9 significa que você vai demorar 9 anos para recuperar aquilo que você pagou, o preço dessa empresa, com o PL de agora. Tá? Se a empresa, por exemplo, ano que vem dobra o lucro dela, então esse valor cai pela metade, ok? Então você vai ter em 4 anos e meio. Então isso aqui não é um valor estático, ele muda, né? Dependendo do lucro e do preço daquele ativo, ok? Então esse é um indicador muito bom. Quanto menor esse valor, menor o tempo para você receber o que você investiu na empresa em lucros. O segundo indicador que nós temos é esse aqui, ó, o P sobre VP. Então, nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial desse ativo. Se você clica aqui também na interrogação, vai mostrar o que que é, ó. Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos que o seu valor real. Então, você pega todo o patrimônio daquela empresa, divide pelo número de cotas, pega o preço e divide sobre esse valor. Abaixo de 1 significa que você está pagando 62 centavos para cada R$ 1 que essa empresa tem de patrimônio. Então você está pagando menos do que ela realmente vale. Então esse PVP aqui menor que 1, muito bom. Se ele for maior que 1, significa que você está pagando mais do que aquela empresa realmente vale. Não necessariamente isso aqui é um indicador de tomada de decisões, tá? Nenhum indicador que nós vamos ver aqui hoje, exclusivamente ele, só ele, indica se você deve tomar uma decisão de comprar ou vender ou não fazer nada com aquela empresa. Ok? Você tem que analisar todos os indicadores juntos. É uma composição dos indicadores de uma empresa. Bem, o terceiro indicador que nós temos aqui é o Dividend Yield, que é o quanto essa empresa pagou de dividendos ao longo de 12 meses, ao longo de um ano. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagou 4% de Dividend Yield. Isso aqui não está contando a valorização da ação, mas sim só de dividendos, só de proventos que a empresa pagou para você. Bem, agora descendo um pouco aqui no site, você vai achar uma parte de indicadores fundamentalistas dessa ação, né, que é o Banco do Brasil. Então aqui você vai conseguir ver que tem vários indicadores, vários números, né, e você pode sempre clicar aqui no ponto de interrogação que você vai ver o que cada indicador significa. Um outro indicador muito importante que a gente sempre avalia numa empresa é o ROI, né, que é o retorno
sobre o patrimônio líquido, né? Return on Equity. Aí falou que mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre o seu investimento. Valores acima de 15% geralmente são considerados bons, né? Então significa que se você investiu R$ 100 nessa empresa, você está recebendo R$ 15 de volta por ano. Então esse indicador aqui geralmente, como estava falando aqui, acima de 15% é muito bom, né? A nossa taxa Selic atualmente estava em 15%, agora caiu para 14,75%. Então quando esse indicador está maior do que 15%, então vale muito a pena você investir na empresa, porque você está correndo um certo risco. Então quanto maior o ROI da empresa, melhor. Bem, e aqui também nós temos um outro indicador que é muito importante, que é com relação à dívida daquela empresa, que é esse aqui, ó, dívida bruta sobre o patrimônio da empresa. Então, se você clica aqui no ponto de interrogação, você vai ver o que significa. Indica o quanto a empresa está endividada em relação ao seu patrimônio. Quanto menor é esse número, melhor é a situação financeira daquela empresa. No caso aqui está 0,83, esse indicador está muito bom, tá? E eu troquei de ação aqui, ó, para a ação da Marco Polo, justamente porque se você voltar aqui no Banco do Brasil, por exemplo, você vai ver que não tem esse indicador, porque banco não tem dívida, eles geram dívidas, né? Eles emprestam dinheiro. Então, é por isso que eu passei aqui para a ação da Marco Polo, para mostrar para vocês que em outras empresas, não do setor bancário, você vai ver que existe esse indicador, dívida bruta sobre patrimônio. Quanto menor ele estiver, melhor. Bem, um outro indicador também relacionado à dívida, que nós vamos ver aqui na Marco Polo, é esse aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, né? O que é o EBITDA? É o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E aqui, essa dívida líquida sobre o EBITDA, como diz aqui na interrogação, fala, mede a relação entre a dívida líquida de uma empresa e o seu lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Quanto maior é a carga de dívida dessa empresa. Então, significa aqui, no caso, que a dívida líquida da Marco Polo, por exemplo, está em 100 milhões e o EBITDA dela também é 100 milhões. Então você pega 100 milhões, divide por 100 milhões, vai dar 1. Então significa que em um ano, por exemplo, ela consegue pagar toda a dívida dela. Claro que esse aqui é um número aproximado, né? Como nós vimos, isso aqui ela ainda tem que pagar juros, contabilizar a depreciação e assim por diante. Mas já é uma média para você entender se a dívida, né, daquela empresa é boa ou ruim. Se tiver muito alto esse número aqui, você já pode então acender um alerta em relação a essa empresa. E um outro indicador também muito importante é o CAGR do lucro dessa empresa. Se você clicar aqui também no ponto de interrogação, você vai ver que o CAGR é o Compound Annual Growth Rate, então é o crescimento anual composto dessa empresa. Mede o crescimento do lucro da empresa considerando os 4 últimos trimestres em comparação ao período equivalente de 5 anos atrás. Então nós podemos ver que aqui, quanto maior esse CAGR, melhor. Significa que a empresa está gerando lucro, né? Está aumentando o lucro a cada ano. Bom, sobre os indicadores os principais, eu mencionei aqui nesse vídeo. Sobre o site do Investidor 10, tem uma coisa que eu gosto muito nesse site, que é esse aqui, ó, checklist do investidor buy and hold sobre essa ação que nós estamos analisando. Então aqui você vai ter vários checklists de uma empresa boa. Então se tiver bastante preenchido, significa que a empresa é boa. Se tiver algum aqui, né, ou vários que não estejam, significa que a empresa não é tão boa assim. Então, por exemplo, aqui sobre a Pomba, nós podemos ver que ela tem todos preenchidos. Ela é uma empresa com mais de 5 anos na bolsa, ela é uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, que equivalem a 5 anos, ela possui um ROI acima de 10%, ela apresentou o crescimento de receita nos últimos 5 anos, ela possui uma liquidez diária, ou seja, uma negociação diária acima de 2 milhões, isso é muito bom para você comprar e vender a empresa. Ela nunca deu prejuízo, então é uma empresa que nunca deu nenhum prejuízo. Ela pagou mais de 5% de dividendos por ano nos últimos 5 anos, também mostra que ela é bem consistente no pagamento de dividendos, e ela também possui dívida menor que o patrimônio, ela apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos, como nós vimos lá no CAGR, e a empresa é bem avaliada também pelos usuários aqui dessa plataforma, desse site do Investidor 10. Esse daqui é um bom checklist para você vir aqui e ver, ó, essa empresa aqui ela parece ser muito boa. Claro que você não vai analisar só isso, né? Como eu falei, tem que analisar os indicadores. Aqui embaixo você tem alguns históricos, alguns relatórios também, que você pode ver, o payout da empresa, ok? Bem, então no vídeo de hoje nós vimos um pouquinho sobre as ações, o que são ações, como analisar os números de uma ação, claro, os principais indicadores, né? Tem vários indicadores que nós vimos ali, todos são importantes, têm sua importância, mas nós vimos aqui os principais que geralmente os analistas usam na hora de comprar ou então de vender uma empresa, quando ela deixa ali de ter aqueles fundamentos pelos quais você comprou aquela empresa. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se faltou falar de algum indicador, se você viu algum indicador ali na tela e você ficou com dúvida sobre o que ele é, pode deixar aqui nos comentários, eu vou responder os comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com as pessoas que você gosta para elas também entenderem o que é uma ação. Um forte abraço, até o próximo vídeo.